Está tudo pronto aí, com copos já preparados? Carlos, ainda tens mais umas entradas para aceitar, pelo menos uma. Vê lá, por favor. Só um bocadinho. Gonçalo. Já está. Ativa a sala de espera, meu caro, com todo o respeito. Assim toda a gente que entrar, entra com o microfone desligado. Ok, Gonçalo. Podem começar. Obrigado. Bom, Paulo, força. então, agora deixa-me só aqui dar os últimos retalhos. Muito bem. Então, cabe a mim começar com um pequeno preâmbulo, mais uma vez relembrando como é que podem participar nesta nossa conversa. Se estiverem a seguir através do YouTube e Facebook, basta colocar as vossas perguntas. Nós temos uma equipa de 13 ceguetas que irá compilar essas perguntas e passar-me a mim e ao Carlos para as colocarmos aos nossos convidados. Quem estiver aqui no Zoom, basta colocar a pergunta no chat e nós daremos viva voz a seu tempo e vocês poderão colocá-la diretamente aos nossos convidados. Deixo então agora aqui o Carlos para fazer a sua introdução muito típica. Vamos ver quem é quantas quotes vamos ter hoje. Vai. Vamos ter uma citação. Então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao 7º Cegos por Regiões, obviamente produtoras de vinho. Poderia começar esta introdução por dizer que hoje temos malta do rugby. O pai como treinador, o filho como jogador, mas não o farei. Também poderia explanar o que são dois belíssimos exemplares de engenheiros, mas prefiro algo mais prosaico e radicalmente diferente do que temos feito até aqui. Falemos, mas é de vinho e acrescentemos-lhe comida, esse complemento obviamente direto, tão do agrado do nosso abstémio Gonçalo Patraquim, o Gandhi da Quinta do Anjo. Por falar em gente grande, Victor Hugo alvitrou um dia, nada miserablement, comer é uma necessidade do estômago, beber é uma necessidade da alma. Não sendo nós nada desalmados, e estando aqui rodeados de hedonistas, eu diria que dificilmente se consegue maior satisfação ao mense que num perfeito encaixe, recorrendo a uma linguagem engenheira, comida-bebida. Para nos falar disto e de muito mais, temos hoje o José Bento dos Santos e o Francisco Bento dos Santos. O José Bento dos Santos é engenheiro químico industrial pelo Instituto Superior Técnico, esteve ligado aos metais na CUF e correu o mundo, foi professor universitário, administrou e fundou empresas, cultivou interesse pelo sentido do gosto, pela gastronomia e culinária e aplicou os seus conhecimentos na procura de harmonias entre o vinho e a comida. Frequentou os mais famosos restaurantes, contactou com grandes cozinheiros e provou os melhores vinhos que coleciona há mais de 40 anos. Foi vice-presidente da Academia Internacional de Gastronomia, é conselheiro gastronómico, é cavaleiro, confrade, comendador e membro da Academia em Portugal e França, e tem também várias condecorações em ambos os países. É autor de vários livros e programas de televisão dedicados à gastronomia e ao vinho, deu inúmeras conferências pelo mundo e publicou vários artigos sobre o tema. Em 87, deu início a um ambicioso projeto vitivinícola perto de Alenquer, a Quinta do Monte Douro. O Francisco Bento dos Santos formou-se em Engenharia Biológica, também no técnico, e acompanhou desde o início todo o projeto desta quinta. Depois de uma experiência de 6 anos no tratamento de resíduos, decidiu abraçar a tempo inteiro este projeto familiar e está na direção da Quinta do Monte Douro desde 2012. Sejam então muito bem-vindos, caríssimos fazedores de prazeres degustáveis. Obrigado. Obrigado. Isto começar com piadas de gordos é um bocadinho simples, digo eu. Embora seja uma piada muito requintada. Opa, tu merecias. Tens toda a razão. Caríssimo José Bento dos Santos, alguma vez pensou poder vir a ser tão apreciado e distinguido apenas por se ter dedicado, obviamente de corpo e alma, aos prazeres quase pecaminosos da comida e da bebida? Eu não, é evidente que não era para ser, mas para ser visto como isso. Agora que é de um egoísmo enorme e que foi para poder auferir de momentos extraordinários na minha vida, e posso dizer que, desse ponto de vista, foi um sortudo, porque eu talvez tenha sido criado, é um bocadinho vaidade primária dizer isto, mas eu lembro quando estava na escola primária ainda,
havia amigos meus que, por exemplo, pegavam num lápis e faziam um boneco bem feito. Eu nunca tive jeito para desenho. Outros que, sei lá, escreviam maravilhosamente ou que saltavam ao eixo melhor que eu e tal. Mas eu já nessa altura gostava de cozinhar. E adorava comer bem. E foi sempre uma característica minha. Tive sempre essa capacidade e essa curiosidade de explorar este sentido que é o gosto com os outros todos que andam à volta. E aí, a partir daí, fui de passo em passo. Comecei a cozinhar novo, às tantas comecei aos 16 anos, mais ou menos, em casa bebia-se vinho, sempre às refeições, e eu passei a beber vinho, sei lá, aos 18 anos, por exemplo, estive uma semana em Bordeus a visitar os chateaus de Bordeus em 1965 ou 66. Bom, o que nessa altura quase já nem sabia que havia vinho para aquelas zonas, onde aprendi imenso. Aprendi não é neste sentido de saber mais que os outros, é despertar-me a curiosidade. Eu acho que é exatamente o contrário, eu aprendi a conhecer a minha ignorância. E daí, tendo sempre com uma ignorância à frente, que é mais importante que a sabedoria, porque quando se está convencido que se sabe, pronto, chegou-se ao fim, estamos no auge, mas quando se reconhece a ignorância, e neste campo dos vinhos e da comida, a surpresa para essa ignorância é total, é uma vida inteira a perseguir esse sentido do gosto com um gosto extraordinário. É isto. Muito bem. Fantástico, José. O José é uma figura incontornável. Para quem Não, ama não. vinho. Podem Para quem dar a ama volta vinho. do teu nome. Não, mas para quem ama Podem vinhos e para quem contornar à gosta de vontade. gastronomia e para quem quer juntar as duas, ler o que escreveu e ver o que fez, para mim, falo pessoalmente, como descrição, é incontornável. É impossível nós queremos aprender em Portugal sobre gastronomia portuguesa e sobre vinhos portugueses e não vimos o que o José disse. O José, quando começou a dedicar-se a estes prazeres, como é que nós estávamos em relação ao exterior, em relação ao estrangeiro? Como é que Estou a os ouvir muita estrangeiros coisa e não estou. gastronomia. Eu estou a ouvir várias coisas e não o percebi, desculpe. Estamos aqui está aqui a haver algum feedback. Vou tentar ser mais curto. Como é que quando o José se dedicou a estes prazeres no início, como é que estávamos em relação ao estrangeiro, em relação ao exterior? E como é que eles nos viam a nós? Sabe que em todas as gerações há sempre a noção de que ou no passado é que era muito bom, extraordinário, não sei o quê, ou então no passado aquilo não valia a pena. E, portanto, dentro destes dois opostos, enfim, quase que pode valer tudo. Nessa altura, eu lembro-me quando era, enfim, muito criança, ainda miúdo, entre os 7 e os 12 e os 13 anos, nós, na generalidade em Portugal, talvez não se comesse com a riqueza que se comia eventualmente já noutros sítios, mas comia-se bem. Eu vivia em Lisboa, no Campo Pequeno, em frente da Praça de Torres, num edifício que ainda lá existe hoje. No nosso quintal havia galinhas e coelhos, tínhamos ovos todos os dias. Eu gostava de encontrar hoje um ovo, sem ser alguém que tenha galinhas, com o gosto que aquilo tinha. E um ovo estrelado, com o pão e com a manteiga, não se comprava em pacotes, não. As pessoas não fazem ideia nenhuma. A manteiga, eu ia à mercearia, que era ali ao lado, e pedia 250, uma quarta de manteiga. E era assim um bolo de manteiga, e ele ia com uma coisa de madeira, assim uma espécie de uma pá, uma faca grande, cortava um bocado, punha dentro do papel, embrulhava, e isto era a manteiga. Já agora um pormenor, eu tinha um primo direito, mas muito mais velho, da idade praticamente do meu pai, que era engenheiro agrónomo e que trabalhava numa estação agrícola ali para Alvalade,
ali em Alvalade, no Alentejo. E eles faziam manteiga experimental. Ele, todos os fins de semana, quando vinha a Lisboa, trazia essa manteiga, que é uma coisa, e nós já gostávamos e era boa, mas aquilo era qualquer coisa de extraordinário. Perceber estas diferenças é como hoje. Hoje, por um lado, sabe-se muito mais, conhece-se muito mais dos detalhes, da nomenclatura, os léxicos. Não há ninguém que não beba um vinho e que não seja capaz de dizer dezenas de coisas, mas no fundo a questão é pura e simplesmente esta: isto sabe ou não sabe bem? E eu tenho na minha bagagem pessoal, o meu universo de conhecimentos é um determinado. Eu não posso, nem ninguém no mundo pode ter a veleidade de querer beber todos os vinhos do mundo. E é muito fácil fazer as contas. Se a pessoa beber uma garrafa de vinho por dia, já não é mau. Enfim, bebe cerca de 15 mil garrafas na sua vida. Mais coisa, menos coisa. Fica muito longe se pensarmos em cada vinho e nos anos que produz. No entanto, dentro do seu universo, pode fazer as suas comparações. E eu sei de pessoas que naquela altura tinham acesso. Bom, nem é preciso ir tão longe, tem um exemplo flagrante. Essa de Queiroz. Essa de Queiroz dizia: olha, bebemos aquele Margot, para casa até nem estava mal. E fala assim do Chateau Margaux. No entanto, quando fala do Romanée Conti e quer arranjar uma metáfora para dizer que era o grande vinho, já naquela altura, estamos a falar há 150 anos, quando quer arranjar uma metáfora para dizer que não havia nada como aquilo em termos de vinho, ou seja, ele só podia dizer isto entre as coisas que ele tinha bebido, porque o que não tinha bebido não tinha comparação. Mas essa, ele põe na boca no mandarim, no livro dele, a pessoa a quem lhe perguntam: eu conheço o Romanée Conti? Disse: não, o que é? É um vinho que vale, por acaso ainda vi isso anteontem, portanto, uma garrafa de Romanée Conti comprada diretamente hoje vale praticamente 3.800 euros, sabe? 4.000 euros. Bom, naquela altura, não sei, mas ele diz lá não sei quantos milhares de reis, mas era comparável. E a pessoa fica tão espantada que diz: mas não é possível, não é? Um vinho que valia isso. Mas porquê? E a resposta do Essa de Queiroz é esta: olhe, é porque depois de beber o primeiro copo, para beber o segundo, está capaz de assassinar o seu pai. Isto é que define o que é o gozo E uma pessoa que não gostava nada de descrições, o Essa de Queiroz, nada. Exatamente. E se nessa altura já comíamos bem, embora com as devidas ressalvas à diferença gastronómica que havia para outros países, o que é que encontra agora em Portugal? Para já peço desculpa, está aqui um olá avô que eu vou ter que respeitar e deixar falar. Não sei se consegue ver a sua neta. Olá! O avô está aqui e nós estamos aqui. A produtora. Yes! Coisa linda. Ia-lhe perguntar então agora como é que vê agora Portugal relativamente à gastronomia e aos vinhos do mundo, como é que Portugal se insere, onde é que Portugal se insere agora? Olha, essa pergunta há poucos anos tinha uma resposta e hoje, em termos pessoais, é evidente, parece-me que tem um bocadinho diferente. Durante algum tempo, enfim, isto começou há uns anos, e era perfeitamente verdade, dizia-se que Portugal tinha evoluído extraordinariamente na qualidade dos vinhos. E isto é um statement, isso é uma realidade. A qualidade é uma coisa indefinível. Não é? A gente está aqui a falar de uma coisa, a qualidade e
eu não consigo dizer o que é qualidade. Eu posso dizer se gosto ou não gosto, mas dizer, enfim, sabem do que é que eu estou a falar e, portanto, na generalidade, a qualidade dos nossos vinhos, comparativamente a uma França, mas não em termos de uma Espanha, eventualmente, mas uma França, estávamos muito longe e, sobretudo, as nossas rotinas, a nossa forma de fazer vinho a nível dos agricultores, aquele tipo, como sabem, os nossos, a nossa média por agricultor de exploração é menos de 1 hectare, portanto é minifúndio de vinha, eventualmente isso alterou-se um bocadinho. Mas, entretanto, a ciência começou a estudar e a ciência chega cá muito rapidamente. Então, hoje em dia, nem se fala. E, portanto, permitiu-nos avançar imenso. Isto dito assim, aqui há uns tempos, significava que, para, por exemplo, um governante encher o peito e dizer nós, ultimamente, o nosso vinho evoluiu de uma maneira extraordinária. Só lhe falta dizer uma coisa, é que os outros também. É que é a mesma coisa que nós dizermos em relação ao atletismo, evoluímos imenso. Fazíamos 11 segundos aos 100 metros e agora fazemos, sei lá, 10-1 ou 10-2. Eles já vão nos 9, não sei quantos. E, portanto, essa situação, que era um grande orgulho, aconteceu em todos. Mas, a partir de alguns anos para cá, e em relação à gastronomia, não é exatamente igual, mas digamos que é ipsis verbis, o que acontece é que nós, para além de todo esse conhecimento que adquirimos e que, portanto, ficamos mais conhecedores, capazes de ir mais longe, agora estamos, na minha modesta opinião, a ir mesmo mais longe. Eu hoje é com facilidade e com grande orgulho que bebo vinhos nacionais que me enchem de prazer. Não é, Zé? O Zé também já gosta de um copito ou outro. Os vinhos enchem-me de prazer. Tal e qual que a minha filha fazia. E, portanto, é diferente. Não é só a qualidade dos vinhos. Hoje ou melhor, não é só a qualidade do vinho. Hoje é a qualidade de alguns vinhos, se é que esta coisa de falar de qualidade é extremamente falaciosa, não se pode. E isto é importante porque eu posso dizer, nos meus metais eu tenho um fio de cobre, e esse fio de cobre, a tração, parte em determinada altura. Eu faço uma força e quando aquilo chega aos não sei quantos quilos por centímetro quadrado, pumba. E, portanto, a qualidade desse fio é partir. Isto é importante. É menos quando durável. fazem fios elétricos, aquilo é para estirar e, portanto, se ele partir facilmente, não presta. Tem que ter essas características. Portanto, eu defino perfeitamente o que é. E eu defino algumas características no vinho. Eu posso saber exatamente qual é o pH, qual é a acidez do vinho. Mas há muita referência, e meus queridos amigos todos sabem disso, que há pessoas que dizem o vinho o vinho tem uma acidez extraordinária. Um pH não é extraordinário. O pH é o que é. A acidez, essa característica desses iões H+, balanceados com tudo o resto, é que tornam esse conjunto mais ou menos interessante. Não é... Porque se eu tiver uma acidez, esse vinho tem uma acidez extraordinária. Tem 3,47, seja o que for, um número qualquer. A seguir vem outro, carregado de açúcar e não sei o quê, com a mesma acidez, não presta para nada. Portanto, não, às vezes a facilidade com que nós falamos nestas coisas não tem mal nenhum, mas faz-nos divergir dos objetivos, que é uma coisa muito difícil de encontrarmos capacidade de perceber quais são as diferenças ou porque é que este vinho é melhor ou aquele não é. E voltamos ao mesmo, é aquele famoso
título, isto é uma boa qualidade de preço. Não há qualidade de preço. Nenhum cliente de vinho, nenhum consumidor sabe pegar num copo de vinho e dizer assim, isto para a qualidade tem um preço muito bom. Não. O que ele sabe dizer é o binómio prazer-preço. Pô, que isto me está a saber bem, o preço é muito barato. Isso sim. É muito bom ver isso. Peço desculpa que eu depois começo a falar. Não faz mal nenhum, não faz mal nenhum. Estava a dizer que já bebe hoje vinhos portugueses e encontra neles qualidades e prazeres, neste caso mais falando em prazer, encontra neles prazeres que antigamente só encontrava, ou era mais fácil de encontrar em vinhos estrangeiros. Isso inclui os seus também. Claro. O Francisco fez assim, óbvio agora, não é? Inclui até porque a ideia de fazer vinho não é uma ideia de, olha, vamos investir num vinho. As coisas passam-se um bocadinho de maneira diferente. É evidente que qualquer pessoa destas, como nós todos, se derem a oportunidade de dizer, olha, não quero aqui experimentar fazer aqui, toda a gente gostava de fazer um vinho. Diz aqui no seu livro, elaborar o vinho é o sonho de uma vida. Começa assim. Sim, é normal, é humano, mas nós tivemos a oportunidade de adquirir uma propriedade que era, no seu tempo, reconhecida por produzir sempre vinhos de, lá vamos nós à qualidade, de qualidade na região. Ou seja, eu lembro-me quando ia para a região, havia, quando as pessoas, eu miúdo, e as pessoas falavam umas entre os lá os tipos a fazer os vinhos, nas adegas e tal, diziam, falavam no Monte Douro, falavam na Branca Velha, como é que se chama, no Casal dos Corvos, havia uns certos locais onde o vinho que vinha de lá era sempre de alguma categoria, as pessoas gostavam dele. E depois as tascas e tal, e os próprios privados que queriam comprar vinho, iam primeiro comprá-lo, se fosse possível, a esses locais. Onde ele é. E, portanto, é evidente que esse vinho também era um bocadinho mais caro. Bate tudo certo. É o mercado a funcionar, como agora se diz. E portanto, perdi-me, onde que é que a gente estava... Está bem no sentido que eu queria, exatamente. Eu ia fazer agora uma pergunta, isto era quase como um prelúdio do como é que surgiu a Quinta do Monte Douro na sua vida. E depois, exatamente, eu estava a falar nisso. E se me permitir depois também que continuo falando no porquê da escolha das castas rodanesas para a plantação na sua propriedade. A história da Quinta do Monte Douro nasce, enfim, é curioso isto às vezes a dizer isto, parece, mas nasce nos Estados Unidos. Eu era muito chegado ao meu pai e discutíamos sempre tudo em conjunto, o que fazíamos, ele, enfim, a partir de uma determinada altura, como é óbvio. E estávamos numa altura da vida, uma altura que eu nunca mais esqueço, em que o professor Cavaco Silva, como primeiro-ministro, fez um discurso a dizer, a propósito das ações que tinham subido disparatadamente, não se deixem levar, não sei o que, gato por lebre. Ora bem, nós, antes deste discurso, 8 ou 9 meses antes, comprámos a Quinta do Monte Douro. E para isso vendemos as nossas ações porque achávamos que já estava na altura de as vender. E porquê que nós comprámos a Quinta? Porque nos meus metais, eu estava em Nova Iorque a jantar com o meu grande amigo Joe Rosenfield, a falarmos nas nossas commodities, e ele, judeu dos 7 costados, olhou para mim às tantas e disse, na vida, no fundo só há uma commodity, que é a terra. Porque a terra é limitada, tem esta superfície e não tem mais.
E nós, em vez de andarmos para aqui a comprar ações e isto e aquilo, naturalmente devíamos era comprar terra, que é uma coisa que, como sabem, é muito raro alguém judeu falar nisto, até porque o que normalmente quer é património que possa meter uma mala e deslocar se tiver que acontecer isso, porque não, as diásporas não acontecem por acaso, é histórico. Ora bem, eu vim com aquilo na cabeça e logo a seguir falei ao meu pai, olha, nós tínhamos aqui isto e tal, e se nós comprássemos terra, talvez estivesse na altura. E nós conhecíamos muito bem aquela região. E depois é as coincidências. O dono da Quinta do Monte Douro, que era uma pessoa extraordinária, tinha tido problemas de alguma coisa, de coração ou qualquer coisa, e tinha-se retirado há uns 15 anos, tinha vindo para Lisboa e a Quinta estava entregue a um homem que a explorava e que só lhe interessava, o que é natural, não tem mal nenhum, interessava-lhe tirar rendimento disso. E, portanto, enfim, o resto não cuidava. Mas a Quinta tinha um background extraordinário. Aquela Quinta sempre foi conhecida como um exemplo ali à volta, até porque esse dono cuidava dela como se fosse, ele nunca teve filhos, e julgo que o grande filho dele, ou filha, era a Quinta do Monte Douro. E, portanto, com estas coincidências, o meu pai, que o conhecia muito bem, foi falar com ele, e ele disse-lhe, eu não vendo a Quinta, mas abre uma exceção, vendo-a a si e ao seu filho, porque estou perfeitamente seguro que o meu trabalho vai continuar. E foi assim que nós comprámos a Quinta do Monte Douro, sem, digamos, com este objetivo de diversificar investimento. E logo a seguir, o que é que a gente vai fazer com isto? Nessa altura produziam cereais. Produzir cereais é qualquer coisa que tem umas características muito especiais. É que, eu aprendi isso na altura, o que conta é receber os subsídios. Portanto, lá os cereais, mas é jogar com aquilo de maneira a receber os subsídios. E logo a seguir, desculpem lá, eu não sei se eu me alargar, Por favor, digam-me continue. que eu... Vai falar já da isto plantação de vinha, por isso está perfeitamente Isto no tem caminho a certo. ver com um bocadinho com tudo o que nós vivemos. Deixem-vos contar que um ano a seguir, um ano ou dois, em que nós produzíamos cereais, tínhamos 2 ou 3 talhões de vinha muito pequeninos, que fazíamos vinha, enfim, fazia lá o caseiro, lá nos barris e não sei o quê, mas era um carrascão, pela graça, andámos a pensar o que fazíamos, e entretanto, as entidades enfim, das agriculturas, lá dos IFABAPs, dessa coisa toda, nós consumimos pêssegos, os pêssegos vinham de Espanha, passámos a ter umas ajudas extraordinárias para produzir pêssegos. E então nós pegámos na Quinta, numa área de 13 hectares, fizemos 2 furos que produzem água que nunca mais acaba, fizemos os 2 lagos, ou uma charca, mas enfim. Para a água não fugir. Para poder fazer uma rega, e plantámos 13 hectares de pêssegos. Aquilo cresce num instante e começou, passado pouco tempo, a produzir. E é curioso, porque no primeiro ano nós recebemos de dinheiro para fazer isto 8.000 contos. E no primeiro ano vendemos 4.000 contos de pêssegos. Isto está a correr bem. No segundo ano vendemos 900. E no terceiro ano comemos os que comemos e os outros ficaram na árvore. Porque, entretanto, as coisas equilibraram-se ou se desequilibraram, os espanhóis, ou lá quem seja, invadiram os mercados e os supermercados e tal, e quem era produtor de pêssegos não tinha nenhuma... digamos, os distribuidores, quem nos comprava os pêssegos, comprava 0. Bom, e agora? Aquilo que parecia ser um investimento interessante, muito suportado pelo investimento público, que
enfim, pelos impostos de todos nós, ficou, e pela Europa, que aquilo também era a Europa, ficou sem interesse. Entretanto, a Europa pensou duas vezes e disse, não, isto é dos pêssegos, agora já não interessa. E então propôs a todos os agricultores, connosco passou-se isto, dar-nos 14 mil contos para nós arrancarmos os pêssegos, em 3 anos. Eu disse, mas isto é o melhor negócio da vida da gente. A gente tem que andar sempre a pôr pêssegos e a arrancar, a pôr e a arrancar. Porque, sem fazer praticamente nada, bem, sei que tivemos ali 2 anos ou 3 a esperar, arrancámos os pêssegos todos e eu aí percebi que, de facto, a agricultura tem que se ligar. Eu continuo a não perceber os meandros, tudo o que é, mas por isto fiquei a entender que é qualquer coisa. Nós temos que ter um respeito por quem trabalha, por quem produz na agricultura, com estas burocracias, estas maneiras de ser extraordinária. E daí que eu tivesse tido a oportunidade de convidar uns professores de agronomia, professores de universidades de agronomia israelitas, de Jerusalém, das universidades, porque é evidente que os meus amigos judeus dos metais, sabendo disto, bom, e porquê é que nós não vamos aproveitar a quinta para fazer uma coisa que eles gostam muito? Produzir frutas antecipadamente. Quer dizer, bem, hoje é durante o ano inteiro, mas naquela altura a ideia era fazer melões, sei lá, em março ou abril, ou antecipar as cerejas ou as uvas. José, deixa-me só atalhar aqui com uma pergunta. Quantos anos demorou até chegar à vinha? Então, É agora. É agora, É neste então, momento. por favor. É que, o que é que acontece? Estes homens chegam lá e começam por dizer, bom, queremos saber qual é o clima aqui nos últimos 100 anos. É fácil, há registros da meteorologia. Importam-se dar? Não, é proibido. Só podemos dar dos últimos 3 meses. Isso não é possível. Então, mas não, é que aquilo era um registro confidencial porque era segredo de Estado. Então, mas assim não é possível trabalhar. Como é que a gente faz? Bom, lá se conseguiu. Este país também tem essa vantagem. Depois a gente insiste, e lá se conseguiu. Depois fizemos análises profundas do solo e para ver o que é que se passava. E esses homens disseram, olha, nós aqui de facto, para conseguir as tais frutas antecipadas e tal, não temos as condições ideais. Mas aqui para produzir vinho, que era qualquer coisa que tinha sempre sido produzida ali, isto de facto é um local privilegiado. E entretanto, agora, a partir daqui, o que é que a gente vai aqui fazer? Como tínhamos feito um grande estudo, avançámos. Uma das pessoas que foi nosso consultor foi um professor australiano muito conhecido, que eu me esqueço o nome, mas já digo, e que ele próprio tinha... Perdão? Richard Smart. Smart, exatamente. Ele tinha um programa onde, mediante as características, dizia, eu aqui, nestas características, isto era o potencial maior que a gente pode ir buscar de uma uva é esta casta. E assim, nós não só determinamos que havia um número de castas, por exemplo, uma das primeiras castas que nós plantámos, Francisco, qual era? Só plantámos meia dúzia porque era importante, que nos primeiros vinhos ainda apareceu. Sansou? Como? Sansou? Sansou, exatamente. Porque era uma das castas, mas enfim, também durou pouco tempo, porque depois nós também começámos a aprender. E, portanto, nós tivemos o cuidado de avançar, e quando soubemos que uma das castas privilegiadas para produzir ali era o Syrah, eu tive a oportunidade, conhecia perfeitamente homens das Côtes-du-Rhône, entre elas um dos mais conhecidos, o Michel Chapoutier. Eu tinha estado com ele a beber, e não me esqueço,
ainda anteontem bebi um La Mort Doré, que é o vinho que ele faz nas Côte Rôties. Eu bebi um vinho de 84 e, portanto, deve ser por volta desta altura que eu estive lá, 82, 83, onde ele me falou na questão do Viognier e tal, eu fiquei sempre com aquela ideia, e, portanto, ele próprio se entusiasmou, aliás, como outros produtores, sei lá, o Tiampon visitou-nos a quinta e veio falar e disse-me a mim, eu só tenho pena é que aqui, de facto, eu não posso plantar Merlot, porque senão eu vinha para aqui fazer Merlot. Como sabem, ele é o proprietário do Le Pen, um dos ícones de Merlot, ao nível do Petrus, ou se não for superior. E este avanço foi feito com pés muito assentos no chão, fazer tudo by the book, e ainda hoje eu acho extraordinário quando leio constantemente as pessoas a dizerem que, bom, se quer fazer uva tem que fazer com esta ou esta. Eu lembro naquela altura as castas recomendadas era o sei lá o quê, aquelas castas que eram Fernão Pis na altura, aquilo não era obrigatório, tanto que eu não pude fazer. Quando fizemos os primeiros Shiraz não lhe podíamos chamar nada, porque era vinho de mesa, porque não era admitido. Desculpe interromper. Quando plantaram os pessegueiros, arrancaram toda a vinha que tinham, imagino. Nessa altura já não tinham nada. A vinha foi arrancada rapidamente, porque nós plantámos em 92 a vinha. E, portanto, de 85 a 92 passou-se os pessegueiros, passaram-se os estudos e, entretanto, preparou-se tudo antecipadamente, porque todas as vinhas que nós tínhamos não só foram arrancadas, há lá 5 carreiras de vinhas antigas, há algumas que se imaginam pré-filoxéricas, pelo menos algumas cepas, mas com um sentido didático só de se ver, porque, como sabem, a vinha aqui do Monte Douro pertenceu ao ao Visconde Chanceleiros, que fez ali as experiências contra a filoxera, um homem que vinha lá do Douro, tentou fazer ali vinho do Porto, enfim, porque a vinha, aquele local já lhe era indicado para isso, percebeu que podia fazer ali alguma coisa. Infelizmente, coitado, também a filoxera acabou por lhe dar cabo de tudo. Mas eu, se tenho aquilo que hoje pomposamente se chama um terroir não é uma palavra bonita. Um terroir é ali naquela janela que eu tenho ali meia dúzia de vasos com ervas. E na janela ao lado elas não se dão. Ou seja, ali aquela janela é um terroir em relação à outra janela, ou porque apanha vento, ou porque tem sol a mais, ou porque tem sol a menos, não sei. Sei que numa as ervas crescem coitadinhas, que é uma maravilha, e na outra não. E aqui o que se passa é a mesma coisa. O que eu tinha ali era um potencial que, pondo lá eu qualquer outras castas das tourigas nacionais, aos, sei lá o quê, aos Antão Vazes, ao tudo, ou estrangeiras, nenhuma me dava o potencial que dava o Syrah, pelo menos teoricamente. Ora, afinal, depois do que aconteceu, parece que valeu a pena ter estudado. Valeu a pena ter feito isto, e é com muita pena que eu vejo hoje gente com alguma responsabilidade, que escreve e tal, dizer que quem produz com uma casta que não é nacional, eu gostava de saber o que é uma casta nacional. Como me disse uma vez aqui nesta casa o Jacques Puiset, as castas evoluíram por todo o mundo, tiveram... não é possível mapificá-las, dar-lhes uma exata origem, porque variaram. Bom, mas temos aqui algumas castas. Mas
no mundo inteiro há milhares de castas, aquelas que produzem bom vinho, vinho com algum nível como vinho, são umas dúzias, poucas, relativamente. Nós temos 250 castas, ou talvez mais, é possível. Muito bem. Ó José, vamos agora incluir o Francisco aqui na nossa conversa. Francisco, tu, tendo acompanhado o início do projeto na Quinta do Monte Douro, ainda esperneaste e tentaste fugir ao destino. O que te fez concluir que não valia mais a pena remar contra a maré e entrar finalmente a 100% no projeto? Carlos, eu acho que estive sempre a 100%. O extra 100% é que foi a trabalhar, ou a dormir, ou a fazer outras coisas. Eu, de facto, a nossa primeira vindima em 97, nós saímos aqui da Quinta, portanto, vivíamos em Lisboa, e, portanto, saímos daqui da Quinta, provar vinhos e ver o resultado da curva. Eu lembro-me de dizer ao meu pai para não deixar fermentar aquilo, que era muito docinho, e tinha aquele líquido, eu nunca tinha provado vinho, ou melhor, mosto, sem ser o do supermercado, o sumo de uva da Ceres, ou não sei o quê. E nunca tinha provado mosto à séria, e o mosto do nosso Syrah era magnífico, enfim, eu percebi-me disso nessa altura, tinha uma complexidade enorme, era doce, obviamente, mas tinha uma complexidade enorme, e eu tinha pena que aquilo fermentasse. Eu, apesar de gostar de vinho, não gostava tanto como hoje em dia, e tinha pena que desdobrasse aquele açúcar todo. Por mim, congelava-se para não fermentar e engarrafava-se assim, e eu tinha bebido tudo até, podia não ter bebido naquela altura, mas as 7.000 garrafas da altura até hoje já tinha dado cabo delas. Mas saímos da Quinta já tarde, não sei, às tantas da manhã, e morávamos ao pé do estado universitário, e ainda passámos na aula magna para ir ver as pautas, para ver se eu tinha entrado no técnico ou não. Enfim, à partida sim, mas gostei de ir lá ver o nome. E, portanto, fiz a faculdade toda já completamente envolvido no projeto. Eu era uma noção, primeiro, a Quinta é uma propriedade pequena, a produção vitivinícola enquanto a empresa é pequena. Na altura mais pequena era, porque nós tínhamos 2 hectares e pico, e agora são 20, portanto faz muita diferença. Não havia lugar para um emprego a tempo inteiro. Também não foi antes, no sentido de se calhar eu ter escolhido ir para a agronomia ou outra coisa qualquer. E eu gostava muito do meu curso, gostava muito da ideia do que poderia ser a minha profissão, e também tinha noção que gostava e que era importante aprender e passar por empresas grandes. O meu pai sempre me contou de toda a escola de vida que foi a CUF, e nós, da nossa geração, já não tivemos outras escolas de vida. Na altura, por exemplo, a tropa, eu não cheguei a fazer tropa, mas se fosse eram 4 meses ou assim, quer dizer, e o andar por Mafra, por Santarém, inclusive também Angola, não sei o quê, são anos e anos de escola. Eu, o mais próximo que tinha, sem ser a própria escola, era o rugby. Mas, no fundo, queria ter mais mundo e conhecer mais, e, portanto, a entrada depois no Grupo Águas de Portugal, e tinha mais a ver com isto, proporcionou-se, mas, no fundo, trabalhar numa grande empresa, num grande grupo, lidar com muitos milhões de euros, com colegas, com chefes, os bons e os chatos, tudo isso foi fundamental para a minha formação, e eu mantive-me sempre a trabalhar na Quinta. A única diferença, a maior parte das pessoas nunca tinha ouvido falar de mim, eu, sem ser a feira do Encontros com Vinho e Sabores em novembro, em que dava a cara e estava lá um fim de semana, e fazia questão de estar para sentir e para falar com as pessoas. De resto, eu fazia tudo em backstage. E, portanto, trabalhava à noite, ao fim de semana, ao telemóvel, ao e-mail, nunca dava a cara, mas eu acho que trabalhei sempre a 100%, portanto, no fundo era nas horas vagas que eu podia fazer isso. Portanto, em 2012, no ano a seguir a ter nascido o meu filho Zé Maria, que já esteve aqui há bocadinho a dizer adeus, eu fui o primeiro homem do Grupo Águas de Portugal a gozar a licença parental. Até a lei tinha entrado em vigor há pouco tempo, portanto ainda não era possível, os pais só tinham direito àquela semana ou 2, ou não sei o quê, logo a seguir ao parto. E na altura, com a TT, decidimos isso, e eu gozei a licença parental, e portanto tive
tive bastante tempo para me dedicar ao meu filho, mas em simultâneo, o meu braço direito e esquerdo na Quinta, que é a Sofia, a nossa diretora comercial, eu acompanhava mais a área comercial, acompanhava tudo, mas sobretudo agora a área comercial. A Sofia também teve um filho precisamente na mesma altura, o Jorge faz do Zé 3 semanas de diferença. E, portanto, trocou as voltas, porque eu achava que ia estar não sei quantos meses só a aproveitar o meu filho e a filho estar em casa e não sei o quê, e, portanto, tive que assegurar um bocadinho as funções. Mas durante esse período em que também tive um bocadinho mais presente na Quinta e ao mesmo tempo com algum tempo a pensar, achei que estava na hora, não que tivesse aprendido tudo, ainda tinha muito mais para aprender certamente, em termos profissionais e humanos, mas naturalmente achei que estava na hora de abraçar o projeto, já o conhecia bem, já achava que estava na altura de facto em que a minha contribuição podia ser maior por me dedicar a tempo inteiro. Por outro lado, arranjei uma ocupação ao meu pai, ele passou a ter netos para dar cambalhotas e brincar, e inventar brincadeiras e fazer teatros com eles e fazer 30 por uma linha, e portanto acabou por ser natural eu abraçar formalmente a direção da empresa e fazer aquele papel que tu referiste ao princípio. Disseste que meu pai foi treinador e eu fui jogador. Eu fui jogador e espero ter sido um jogador razoável, mas eu fui capitão de equipa e nessa altura tínhamos uma relação, eu comecei a jogar rugby um bocadinho tarde, aos 13 anos, estabelecemos aí a nossa primeira relação profissional, ou seja, éramos pai e filho, éramos amigos como somos hoje, mas íamos juntos para os treinos, vinhamos juntos dos treinos, íamos juntos para os jogos, discutíamos a equipa que ia jogar, e eu era um bocadinho assessor do meu pai, e ele tinha, enfim, confiava, tal como hoje em dia, confiava muito em mim, na minha opinião, e queria ouvir a minha opinião, e acabámos por ter ali uma relação laboral de assessor para o superior hierárquico muito próxima, e desenvolvemos um bocadinho essa relação, como vocês perceberam, pela capacidade de comunicação, pela retórica, por todo o lado filosófico, que eu obviamente não tenho, nem ambiciono ter, nem de perto nem de longe, mas no fundo o treinador é alguém que teoriza, pensa, idealiza, concebe, ensina. Nós dentro de campo não temos tempo para filosofar, e o rugby é um jogo. Nós aqui nesta sala aqui ao meu lado temos uma biblioteca de rugby, mas não é só, temos alguns livros daqueles com esquemas de passes e de jogo e de exercícios, mas muitos de texto corrido, de filosofia pura. Agora, e isso é fundamental, e isso é o que distingue o jogo, se calhar, de muitos outros, mas dentro de campo não temos tempo para filosofar, temos que placar, temos que agarrar a bola, correr para a frente, e esse é um bocadinho o papel do capitão da equipa, garantir que a filosofia de jogo se mantém, que todo o lado bonito do jogo está nas nossas cabeças, mas depois em campo temos 80 minutos para jogar. E no fundo, no rugby isso aconteceu, e aqui na Quinta também acontecia, sendo que eu ao princípio estava um bocadinho mais no backstage, e portanto quando decidi abraçar a 100% foi apitar, começar o jogo, e eu acho que sou um capitão de equipa muito hands-on, e portanto entrar no terreno de jogo, jogar com a equipa e garantir que aquilo que o treinador ensinou, definiu, pensou, idealizou, se mantém. A diferença é que aqui o jogo não tem 80 minutos, é para sempre, não é? E portanto, é uma corrida de fundo que se mantém. Portanto, isto coincidiu nessa altura, eu tomar essa decisão, não estou nada arrependido, mas no fundo foi praticamente passar do backstage para a linha da frente, mas fazer no fundo aquilo que já fazia, mas mais... No fundo o oitavo, a ligação entre os avançados, eras no fundo o oitavo, a ligação entre os avançados e a linha. Sobretudo, 3/4. foi sobretudo também permitir ao meu pai poder dedicar-se àquilo que ele gosta mais,
não ter que estar tão envolvido na gestão do dia-a-dia, nos problemas do dia-a-dia, no fine-tuning nas decisões que se têm que tomar, e poder dedicar-se mais àquilo que ele gosta mais, de pensar, de filosofar, de escrever, de estudar e depois de beber muitos ensinamentos que depois nos passa e continua a passar. O grosso da equipa é o mesmo, mas portanto fazer esse trabalho mais de fundo, mais, lá está, de treinador e não tanto de capitão de equipa e de jogador. Muito bem. Carlos, antes de continuares com a tua pergunta, deixa-me só aqui pedir ao pessoal para estejam perfeitamente à vontade para colocar perguntas, tanto aqui no nosso chat como no Facebook e Instagram. Peço desculpa, no Facebook e YouTube, estejam perfeitamente à vontade para colocar perguntas para intervirem aqui na nossa conversa. Por favor, Carlos. Falemos agora da região onde vocês estão inseridos. Isto é o Cegues por Regiões e temos dedicado particular atenção às várias regiões do país. Fala-nos de Lisboa e da sub-região de Alenquer. O que é que distingue essa vossa sub-região? Bom, em primeiro lugar, Lisboa é uma coisa gigante. Como região vitivinícola, começa em Bucelas, ou melhor, começa em Carcavelos e vai até Pombal. Portanto, é de facto uma imensidão e é difícil tipificar e caracterizar o que é a região como um todo. No Concelho de Alenquer começa a ser um bocadinho mais fácil, sendo que nós somos das poucas quintas que se situa no Alto Concelho de Alenquer. O Concelho de Alenquer tem um clima mais parecido com Lesíria do Tejo, portanto mais abafado, mais plano, e nós aqui estamos já quase na fronteira com Torres Vedras, a 20 km do mar, em linha reta, e portanto mais próximos do mar, a temperatura em geral é mais baixa, estamos numa freguesia que possivelmente a maior parte das pessoas não conhece, a não ser que já tenha lido sobre a Quinta do Monte Touro, que é a freguesia da Ventosa. A que é conhecida é a Brigada, essa é do outro lado do Monte Junto, e era onde era para ser construído o aeroporto da Ota, portanto a Brigada do Vento. Aqui isto é uma ventania desgraçada, sabem às vezes, outras vezes aborrece, mas marca muito aqui o nosso microclima. Agora, mais importante do que a característica da região ou da sub-região é de facto as características daqui da Quinta. E isso, como o meu pai dizia há bocadinho, para o bem e para o mal são estas. E estas duas encostas com um vale no meio têm um microclima muito específico. Como dizia, apenas a 20 km do mar, não temos temperaturas acima dos 30 graus centígrados, noites sempre frias, mas depois a composição com os solos, que são argilocalcários, mas de parcela para parcela, que nós temos estudado ano após ano e temos todo o trabalho de viticultura poder ser individualizado por casta, mas também por parcela. Essas características daqui da Quinta que nós vamos conhecendo ano após ano e que desde a primeira vindima em 97 temos vindo a estudar, a conhecer cada vez melhor para irmos tentando transmitir as mensagens que trazemos do terroir, a coerência aos vinhos. Isso é uma característica muito específica aqui da Quinta. Mais do que ser boa ou má, são as características que transmitem aos nossos vinhos, o tal terroir que falávamos, transmite aos nossos vinhos as características muito específicas, diferentes casta por parcela, e quem tem vindo a provar os vinhos ao longo dos anos, mesmo com a evolução e com as alterações climáticas, mesmo com a própria diferença entre Francisco, temos aqui tirar uma dificuldade com a ligação. Terroir é mais alto e conseguir trazer. Houve aqui uns. Temos aqui tirar uma dificuldade com a ligação. Percebemos perfeitamente então a caracterização. Não obstante a interrupção, percebemos perfeitamente a caracterização do terroir da Quinta do Monte Touro, queria integrar também na região de Alenquer, conheço muito bem as zonas, estou ali na Ota, e ia passar aqui, se me permites, Francisco, para os nossos vinhos, para os vinhos que temos aqui à nossa frente. E temos dois vinhos
Dois vinhos que já são quase que obrigatórios em restaurantes onde as pessoas gostam de contar histórias, onde haja as canções. Estes vinhos são quase que obrigatórios. E eu tenho o Quinta do Monte Reserva Branco 2017, que é um 100% Viognier. 2017, um ano bastante quente, um ano muito, muito complicado, muito precoce, mas que o vinho não aparenta estar chato, cansado, quente. O vinho está incrivelmente fresco e não vou fazer, muito por respeito e por contenção e por respeito à opinião, às palavras do José Bento dos Santos, vou falar das sensações e não da qualidade dos vinhos. E vou falar do prazer que ele me dá a beber, que é bastante. É um vinho incrivelmente fresco, muito aromático. Tem os aromas típicos do Viognier, aquela parte floral muito, muito bonita. Mas depois da boca é um vinho incrivelmente cheio, um vinho opulento, gordo, mas fresco ao mesmo tempo. Cá está, a acidez é importante, mas tem que estar enquadrado. Nota-se perfeitamente que é um vinho de uma região com algum calor. No entanto, esse calor não se sobrepõe a rigorosamente nada. O vinho, acho que a palavra mais bonita para encontrar, é um vinho incrivelmente equilibrado e prazeroso. E eu acho que é o que temos aqui neste Viognier, que é uma casta que eu vou ser muito honesto, é uma casta que não me fascina muito. Já provei com Rieux, já provei alguns grandes produtores e nunca é uma casta que eu consiga encontrar grandes virtudes em favor de outras. No entanto, quando as bebo são boas, são sempre prazerosas e caem às vezes um bocadinho no esquecimento, se calhar aqui um bocadinho meia culpa por isso, muito mais em Portugal. Eu tenho um tinto. Queres falar mais, Gonçalo? Passa. Não, por favor, passa para o tinto. Eu tenho o Reserva 2015. Posso fazer aqui um comentário ao Gonçalo? Diz isto? Posso só fazer um comentário? Faz. Gonçalo, tu que se calhar conheces este 2017 é o primeiro ano em que o vinho se chama Quinta de Monteiro Reserva, a branco. Antes disso, até 2016, chamou-se Madrigal. E é interessante porque focaste a questão da acidez, da frescura. 2017 foi de facto um ano de seca extrema em Portugal e o Conselho de Alenquer não foi exceção. Foi o ano dos grandes incêndios de Pedrógão e depois de outubro. Foi um ano de facto de seca extrema. E das coisas que nós podemos perceber, nós não, hoje em dia, este é capaz de ser um dos melhores reservas brancos, barra madrigais, que nós fizemos até hoje, não sendo à partida de uma colheita típica boa deste vinho, que foi em 2008, 2011, 2013, 2015, por ter sido precisamente um ano muito seco. Mas é aqui o facto de nós trabalharmos em viticultura biológica e em 2017 já há 10 anos que não entrava um pesticida, um herbicida, um químico na vinha, todo o trabalho de solo que nós fazemos permite ao solo guardar a umidade necessária para fornecer água às plantas, apesar do tempo de seca. As próprias plantas estão mais equilibradas, estão mais prontas para as agressões do meio ambiente que vem e, portanto, fazer madrigal num ano como 2015 ou andando para trás noutros anos é quase fácil, e aqui os nossos enólogos não se zanguem comigo por dizer isto, porque eles tiveram um trabalhão desgraçado para fazer esses vinhos. Mas, no fundo, quando à partida é uma colheita perfeita, isso é quase fácil. Agora, num ano como 2017, a conseguir esta frescura, conseguir este equilíbrio no vinho, é um trabalho de facto que é o ano todo, ao longo do ano todo na vinha, para poder ter matéria-prima, e este vinho, e Gonçalo aqui deixa-me só dar um pormenor, mais do que ser um extremo de Viognier e um exemplo da casta de Viognier, é a expressão pura deste terroir e da parcela de vinho de onde ele sai, que é de uma parcela, nós temos várias parcelas de Viognier na Quinta, e isto é do Viognier 7, uma parcela da Encosta, é a nossa melhor parcela de Viognier e é a expressão pura daquele vinho, daquela parcela, daquele pedaço de terreno com a casta Viognier, e portanto, tal como dizia há bocadinho, traz a identidade da Quinta, representa a Quinta. No fundo é ter essas uvas e depois trabalhá-las na adega
com os modos mais suaves e respeitando as suas características, mas tentando trazer aquele fruto para dentro da garrafa de vinho. Eu estou à vontade para falar, porque não sou enólogo, não tenho mérito nenhum no resultado prático final. Enfim, nós provamos os lotes em conjunto e decidimos qual é o lote final que vamos engarrafar, mas não posso dizer, tenho responsabilidades, mas não posso dizer que tenho o mérito por isso, portanto estou à vontade para fazer, porque estou a elogiar o trabalho de outros, e se temos orgulho em fazer um grande reserva branca, é precisamente num ano como este, que foi certamente um ano muito difícil para fazer brancos. Muito bem, seguindo então para o tinto, eu tenho aqui o reserva de 2015, que tem um blend típico da Côte-d'Ivoire, tem um bocadinho de Viognier, o que é 4%, o resto é Syrah, e é extremamente elegante. Tem uma fruta muito boa, dá um ótimo prazer pela frescura e pela elegância. É um vinho que nós já colocámos em provas cegas, Francisco, sabes disso, e que infelizmente não tem um grande comportamento porque é muito abafado por outros vinhos da casta Syrah, que tem chocolate, madeira mais carregada. Este vinho não, tudo muito bem integrado, é pura elegância, é um vinho que dá extremo prazer, e parece muito mais um vinho afrancesado do que um vinho nacional da casta Syrah. Queres-nos falar também um bocadinho deste vinho e da maneira... Deixa-me só dar aqui uma chega. Eu acho que não há... Quando falam em Syrah em Portugal, existem outros produtores que fazem Syrah, não vou questionar a qualidade, mas num estilo muito mais quente, um estilo muito mais marcado pela madeira e pelo calor. Quando eu trabalhei em restaurantes e quando pediram Syrah, e quando eu percebia perfeitamente qual era o estilo de Syrah que as pessoas queriam e queriam ser surpreendidos em Portugal, só há um produtor, na minha modesta opinião, só conheço um produtor a fazer este estilo, que é um estilo que eu aprecio bastante, e é a Quinta do Monte Douro. É um vinho que nunca deixei de ter nas cartas onde trabalhei, e onde trabalhei a cópias especificamente, e inclusive a Parcela 24 também, que é um vinho que eu admiro imenso. Por isso deixo agora ao Francisco falar um bocadinho do vinho, será melhor do que eu, certamente. Francisco, como é que foram apurando e chegaram a este equilíbrio, a esta elegância? Falar do vinho, mas certamente és melhor do que eu. Mas eu posso contar o que está antes de chegar ao copo. Por favor. Pronto, este foi o primeiro vinho que nós fizemos desde 97. Primeira vez que se ouviu falar na Quinta de Monte Douro, nos tempos modernos, foi pelo Quinta de Monte Douro Reserva, na altura, e a culpa dele estarmos aqui hoje, porque ele foi o João Paulo Martins que classificou o melhor vinho português de casta estrangeira, e a seguir o José Penny e o Richard Mason disseram que era a melhor Syrah da Península Ibérica, e isto, independentemente de nos encher de orgulho, é sempre simpático ouvir elogios, fez com que nós evoluíssemos e passássemos de uma pequena parcela para plantar mais vinha, construir uma adega, perceber que aqueles estudos que meu pai falava inicialmente, na teoria, aparentemente poderiam estar corretos e poderíamos estar perante condições magníficas para trabalhar com estas duas castas. Muito mudou desde 97 até hoje, o terreno é o mesmo, as vinhas são as mesmas, mas são mais velhas. Temos hoje uma idade média de vinhas entre os 20 e os 25 anos. Mudámos toda a viticultura para o modo biológico a partir de 2006, trabalhamos com rendimentos de produção muito baixos e temos aqui uma particularidade neste vinho, independentemente das características do terroir, das características do ano de colheita. Em 2015 é um ano tecnicamente e vem nos livros perfeito, não é? Tudo correu bem nos tempos certos, na altura certa, mas independentemente dessas questões todas, tentando falar, e sobretudo do clima e das características edafoclimáticas da quinta, aquilo que se calhar nos distingue mais face aos outros, além também do biológico, é o facto disto ser um lote de várias parcelas de Syrah. E isso marca muito a diferença como nós procedemos na quinta, ou seja, nós em apenas 20 hectares temos 10 parcelas distintas de Syrah que trabalhamos de forma completamente independente. Sempre o fizemos desde o princípio e, portanto, não houve alguém que estudou e que definiu, e nós, quando adquirimos a quinta, já estava nos cânones o que era Grand Cru, ou Premier Cru, ou Deuxième Cru. Fomos nós que fizemos esse trabalho, fomos nós que fizemos esses estudos no sentido de sempre ter feito as coisas independente, e começámos a perceber que há parcelas, há umas que são sempre melhores que as outras, e mais do que ser melhores ou piores, tal como numa equipa de rugby,
Gonçalo, tu e eu tínhamos lugar na mesma equipa e não havia melhor ou pior. Eu fui segunda linha. Pronto, e eu cheguei a informação. Portanto, com físicos diferentes, mas a poder dar contributos diferentes à equipa. E, portanto, as parcelas, há de facto umas melhores que outras, mas mesmo dentro das melhores ou das piores, há parcelas diferentes com características diferentes. E o facto de poder identificar isso no terroir, ajustar toda a viticultura, parcela a parcela, os rendimentos de produção, o trabalho, as operações culturais, no final a data de vindima, poder fazer a vindima em separado por parcela, a vinificação em separado por parcela, em vez de começar a juntar na mesma cuba só para acabar de encher a cuba. Isto obriga a ter cubas pequeninas e sempre cheias e não sei o quê, portanto uma ginástica, uma flexibilidade maior na adega. Manter as fermentações em separado, o estágio em barrica em separado. Ou seja, há uma procura constante de consistência interanual, que na minha opinião é perfeitamente visível. Essa consistência consegues através dessas microvinificações e do lote final, ao contrário do que acontece, obviamente, nos outros vinhos como a Parcela 24. Sim, sim, mas no fundo querendo que as características do ano de colheita fiquem perfeitamente fincadas no vinho. É impossível não ser, sim, exatamente. Agora, esse trabalho todo em separado, até ao estágio em barrica, só vamos fazer os lotes antes do engarrafamento, apesar de nos andarmos a ensaiar desde a vindima. Isto permite que este vinho seja diferente dos outros, no sentido em que é de facto um Syrah, tem os 4% de Viognier em cofermentação, portanto uvas de Viognier fermentam juntamente com o Syrah, apanhadas mais tarde, colhidas mais tarde do que o Viognier, por exemplo, para o Reserva Branco. Mas depois o lote das várias parcelas em que entra então tentar fazer a equipa perfeita, o número de Gonçalves ou o número de Franciscos para que a equipa transmita, e aqui sim temos uma questão fundamental, é que temos a intervenção do produtor, da equipa de enologia, em que o lote que nós fazemos, a Graça, o Gregorri, o meu pai, eu, todos juntos à mesa, o lote que nós acabamos por decidir é uma decisão um bocadinho solitária, porque não temos a vossa opinião, vocês só estão a opinar o lote que foi engarrafado não sei quantos anos depois, e é a nossa decisão, ou seja, outra equipa, mesmo que fizéssemos nós todo o trabalho da vinha, todo o trabalho da adega, todo o trabalho de estágio e puséssemos só os vinhos finais prontos à escolha, qualquer um de vocês poderia construir um lote diferente. E aqui entra a marca e a identidade, a filosofia do produtor, o selo de garantia, que este é o lote que nós queremos. Não tem que ser o melhor lote, é o lote que nós achamos que representa melhor a marca. E este, no caso do Quinta do Monte Reserva, é muito importante porque, de facto, temos essa arte do lote. Ao contrário do Parcela 24 que tu disseste, Gonçalo, em que, já agora vou buscar uma garrafa, que é só da Parcela 24. Espera aí, está aqui ele. Vê se tem com muita luz. Assim, Perfeitamente. Em que é uma dessas parcelas, ou seja, todo o trabalho é feito na mesma, a única diferença é que depois nós, quando vamos engarrafar, engarrafamos a parcela sozinha para ter as características e se poder provar o resultado daquela parcela, que é uma seleção massal de Syrah, a solo. Mas este vinho, ainda por cima é 2015, está aqui, exatamente, este vinho está, eu agora não sei de qual é a percentagem, mas é tipo 10, 15, 20% dentro do Reserva 15, ou seja, temos aqui o jogador sozinho, aquilo que ele consegue fazer sozinho, se calhar o Gonçalo é como o tipo que chuta aos postos, está centrado nos postos, o mérito é dele, se não entrar também lhe damos na cabeça. Portanto, o jogador e as características específicas daquela parcela, sem tentar complementá-la para o bem e para o mal com outras parcelas. No caso do Reserva, é o lote dessas parcelas e tem então o nosso trabalho de tentar escolher aquilo que melhor representa para nós a identidade da quinta, a identidade da marca e as características daquele ano de colheita. Muito bem, Francisco, muito obrigado. José, esta pergunta é inevitável. Eu posso diga. Dar aqui uma ideia que me parece interessante para todos. Normalmente, o Syrah, que, enfim, aquela componente do Viognier é um pormenor, portanto, é um vinho com uma casta única, portanto, é uma expressão exata daquela casta,
tem em praticamente todo o mundo, e inclusivamente nas Côtes-du-Rhône, a expressão de uma parcela. E daí os nomes. Nós, se falarmos nos vinhos do Guigal ou nos vinhos do Chapoutier, eles são da parcela A, da parcela B, da parcela C e têm o nome da parcela. Hermitage ou... Hermitage, Santa Sé. Qualquer qualquer coisa. Mas há um produtor que é enfim, um homem, à parte disso, um homem absolutamente extraordinário, o Jean-Michel Chave. O Chave faz o seu vinho não de parcelas, faz um vinho de seleções parcelares, exatamente como nós, no caso da reserva. Ou seja, ele tem as suas parcelas, vinifica-as todas em separado e depois faz o seu próprio lote e se tiverem a oportunidade, não percam de beber um grande Hermitage do Chave, que é de facto de ir ao céu. Muito bem. Eu estava a dizer, esta pergunta é inevitável. Sendo um apaixonado de harmonizações de música com vinhos, o senhor foi uma das primeiras referências que eu tive quando comecei a pensar em harmonizar músicas com vinhos. Gonçalo, olha que há um senhor chamado José Bento dos Santos que fez uma coisa uma vez no Coliseu e ia-lhe perguntar então, sem querer eu estar aqui a fazer sugestões, com que músicas harmonizava tanto o Reserva Branco como o Reserva Tinto? 2017 no branco e 2015 no tinto. Gonçalo, deixe-me fazer um ponto antecipado. Por favor. Quando nós fazemos uma harmonização, seja do que for, podemos fazê-lo pelos contrastes, pelas parecenças, sei lá. E é assim que nós vemos. Então, se formos hoje à arte moderna, vemos coisas harmonizadas que não lembram ao diabo. E, portanto, há alguém que teve, num determinado momento, a ideia de que a emoção que estava a sentir se reflete daquele lado numa outra coisa. Ou seja, o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer este vinho que eu tenho aqui, como eu tenho sempre experiências e histórias para contar, mas esta foi... Não, eu não sei se posso contar... É o melhor na sua conversa. É o melhor, é ouvir as suas experiências e histórias, é das coisas melhores que é. Isto vem a propósito, porque uma das grandes experiências da minha vida, que não foi experiência, veja lá, chegou a este... Eu um dia tive uma semana de uns sócios que eu tinha nas hidrocentrais, que era a Caixa Geral de Depósitos austríaca. Portanto, esse banco, que era nosso sócio aqui na nossa empresa de hidrocentrais, dessas mini-centrais que agora, enfim, que trabalham aí, convidaram-me para ir a Viena durante a abertura da temporada da ópera e eu tive uma coisa extraordinária. Durante 3 ou 4 dias, não, durante uma semana, óperas e concertos nos melhores sítios e tal, e até conviver com as pessoas. E uma das coisas que aconteceu foi estar com a diretora de marketing da orquestra da Filarmónica de Viena. A senhora era um encanto. É claro, começámos a falar, veio exatamente a sua conversa. Como é que eu explico o que é a complexidade de um vinho? Eu posso estar aqui a dizer que é assim, mas as pessoas não sabem, mas se eu pegar, como fazemos na quinta, por exemplo, com o concerto número 20, o Prelúdio 24 Paganini, e depois houve, sei lá, 17 grandes compositores que pegaram nisso, do Rachmaninoff no fim, que fez coisas extraordinárias, até, sei lá, até ao Lloyd Webber, toda a gente pegou naquele tema para fazer coisas. E nós pensamos que é só tocado por um violino, é um tema, é uma melodia linda, depois começa-se a complexar, começa-se a complicar no sentido de complexidade. E as pessoas dizem, isto é sempre o mesmo tema, mas isto tem outra dimensão. E as pessoas percebem. Bom, eu contei-lhe isto e a senhora disse, mas isso é extraordinário. E eu ando precisamente à procura de uma coisa dessa. E propôs-me, adiantando
propôs-me eu fazer com a Filarmónica de Viena. Bem, isto não dá para acreditar. É fantástico. Eu tive, não vou dizer a Filarmónica aos pés, mas tive uma oportunidade na minha vida. E então o que era a ideia? Era associar qualquer coisa, neste caso de comer, podia ser também de beber, a cada instrumento da orquestra. Fazer um exemplo e depois publicar isso num CD e tal, enfim, para a promoção da orquestra. Agarrei-me como unhas e dentes a isso. E a minha primeira, falei com pessoas e tal, mas a minha primeira grande ideia era associar uma coisa, enfim, com alguma dignidade gastronómica, um foie gras, aquela gordura no bom sentido, não é gordura a escorrer, aquilo a um som de uma perfeição que para mim, eu sempre ouvi clarinete, porque eu tinha um tio-avô que tocava clarinete, estava sempre a tocar clarinete em casa, e portanto, mas o clarinete toca-me profundamente. E então, eu peguei no foie gras, e o que é que eu fazia? Conhecem aquele glissando do Gershwin perdão, vou espirrar. Na sinfonia. Bom, obrigado. Era só aquele glissando e eu tinha um pequeno aperitivo daquelas coisas que se fazem, que se põe na boca e desfaz-se na boca. Era uma coisa assim, tal. E depois a seguir era o concerto para clarinete do Mozart, é evidente, e iam subindo os pratos. O concerto para clarinete do Mozart fazia pandan com um famosíssimo cozido de foie gras do Joël Robuchon, em que são os legumes e tal, mas a parte principal é o foie gras, é uma coisa de ir ao céu. E depois havia aquele do passar, que é a folha de couve lombarda com foie gras lá no meio. Já não me lembro, mas enfim, eu tenho isso gravado até, e portanto estava entusiasmadíssimo com isto. E quando tinha isto mais ou menos tudo na cabeça e tal, fui para começar. E fui a Viena e estava no meio de 12 pessoas, ok? Uma mesa, preparámos tudo, estava tudo pronto para tocar, enfim, com discos, enfim, não era orquestra. E tudo entusiasmadíssimo. Eu lembro-me, tinha à minha direita, eram tudo homens que sabiam de música, e, enfim, lá que a senhora tinha convidado, e eu começo por tocar o Gershwin e vem aquilo que se metia na boca e fica tudo encantado, e é maravilha e tal. E eu já não me lembro o que é que vinha a seguir, vinha uma outra composição e era uma terrine de foie gras, uma coisa qualquer assim, ainda simples, mas era uma coisa que, enfim, não era limpo, mas era uma coisa que me parecia que encaixava bem com o resto. E quando estamos nisto, com este entusiasmo todo, eu nunca mais me esqueço disto, o homem que está à minha direita começa a abanar com a cabeça com força e diz, não. Fica tudo assim a olhar, mas não o quê? Não, está tudo errado, está tudo... Não. Mas não o quê? O que é que se passa? Diz, e ele afirmou com 200% de convicção, desculpe lá, isto não é clarinete, isto é oboé. Fiquei para saber, o projeto acabou aí, mas houve um tipo, quer dizer, a gente estava a fazer, é indiferente ser um acordeão ou ser o que for, é uma imagem. É como contar uma história. Não tem nada a ver com... É evidente que não há uma nota para cada gosto associado. Bom, e portanto, isto foi uma grande lição, mas eu sempre tive a ideia de explicar o vinho com aproveitando a música. E eu um dia fiz uma conferência que, aliás, está escrita e que vai de encontro à sua resposta. Eu considerei
que as 3 grandes castas de vinho tinto no mundo inteiro, que o Cabernet Sauvignon, com a perfeição que nos dá daqueles vinhos que têm uma sonoridade, enfim, já sabem que eu estou a falar metaforicamente e tal, mas eu lembrava-me que o Cabernet Sauvignon, que era qualquer coisa que me soava a barre e que, portanto, tinha toda aquela ligação divina do vinho que me deixa, enfim, me deixa mudo. Depois eu vou dar um salto, passo para, normalmente dizia isto na terceira parte, mas eu dei a outra casta, a casta Syrah já lá vou, a outra casta era evidente que era o Pinot Noir. E eu, o Pinot Noir, achava-o que era, pela delicadeza da escrita, por aquela capacidade de impressionar, de surpreender, que era Mozart. E, sem a menor dúvida, o Syrah, para mim, majestático. O Syrah de audição volumosa, de encadeamento. Eu ainda hoje de manhã o que estive a ouvir foi a Pastoral e, portanto, se eu quisesse escolher uma música para esse Syrah, seguramente que era Beethoven. Muito bem. Já agora, muito rapidamente, para o reserva branco. O que é íamos para um branco? Uma coisa mais floral, se calhar. Sim, para um reserva branco. Chopin? Noturno Chopin. Eu, para reserva branco, acho que fazia uma variação muito interessante. E eu não sou um conhecedor de jazz, gosto muito, mas sobretudo do mais clássico. E eu acho que, e às vezes há uma coisa ou outra moderna que me impressiona muito. E eu estou-me a lembrar que há pouco tempo vi alguém a tocar piano. Não se pode deixar ficar rendido, mas associava àquela versatilidade, àquela capacidade de pegar em todos os elementos e recriá-los e tornar a recriá-los e tornar a ter uma capacidade de se inovar permanentemente. É que o reserva branco, a ideia que eu tenho sempre quando bebo, é que cada vez que eu levo à boca tenho mais um apor de gosto, mais uma novidade, qualquer coisa que vem. É uma coisa que me desperta esse interesse do que propriamente alguma coisa que me deixa ficar... Já seria, um novo riff. É um novo riff. Em jazz diriam que seria um novo riff. Um novo conjunto. Muito bem, muito obrigado. Nós temos aqui uma pergunta da Gabriela que eu vou pedir à nossa excelentíssima querida Regi, que é o nosso querido amigo Carlos, para colocar no ar, que tem uma pergunta muito importante para fazer. Olá, Gabriela. Olá, obrigada, boa tarde. Olá. Boa tarde. Para o José ou para o Francisco, porque estes nomes dos vossos vinhos, Lira, porquê os nomes dos vossos vinhos, Libra, Tempra, Áureos, Eco, Madrigal? Muito bom. Talvez eu possa responder porque ainda foi no meu tempo. Bom, eles têm todos a ver com uma... nenhum é por acaso. Olha, Libra, eu sou Libra. Faço anos em outubro, portanto sou do signo Libra. E foi daí que as vindimas são naquela altura, no signo Libra, de setembro a princípio, a fins de outubro, e portanto daí surgiu a ideia do nome Libra. Madrigal era... Eu estava a beber, eu sempre fui
eu ia dizer ao contrário, mas não era isso nada que eu queria dizer. Não é ao contrário de si, Gonçalo. Eu tive a oportunidade de beber lá no local e com algumas... Eu lembro-me sempre de uma vez que estava a beber aquele Viognier Le Paradis com o Michel Betane. E que ele estava a beber o vinho normalmente e estava a falar com ele e dizia-me ça c'est de l'eau de roche, ça c'est de l'eau de roche. Aquilo parecia de facto que era um vinho, não é as características do nosso, mas era um vinho que parecia que era a água que escorria pela rocha e que nos dava aquele... E portanto, eu associei sempre aquela a uma canção, a uma coisa, e daí que tenha vindo a ideia do madrigal. O execo foi feito pela primeira vez com o Michel Chapoutier. Pensámos fazer um vinho em conjunto, que não, andámos com nomes e tal, e eu às tantas, se nós queríamos estar os dois lado a lado, isso tem uma expressão, execo. E foi assim que... E havia um outro que era execo, libra, madrigal e... Tempra. Tempra é uma coisa que me persegue toda a vida, porque a tempra é uma das propriedades dos metais mais importantes. Enfim, todos ouviram falar em aços temperados, mas não é só o Dos aço metais e que dos se tempera, chocolates. os metais. E a tempra é um segredo, enfim, aqui nós temos havia a tempra ali ao pé de Madrid, a tempra de... Bom, e havia a tempra dos árabes a memória já não é o que era. Faz mal. Bom, Mas imagino que seja das espadas, que estivesse a falar dos as espadas, era a tempra para as espadas. Toledo, era as espadas de Toledo, era a tempra de Toledo, e era a tempra de Toledo era feita em azeite e tal, portanto é arrefecimento rápido em azeite. E os árabes dobravam damasco, era o aço damasco, e era martelado de maneira a criar as tensões que depois dava a dureza e o corte, e é fácil criar uma tensão e ficar muito rijo, mas depois à primeira espadeirada aquilo parte e não tem graça nenhuma. Portanto, aquilo tem que ser balanceado. E daí que tempra tenha sido uma palavra que me acompanhou e que num vinho deste tipo surgiu, porque era um vinho que tinha algumas características da tempra, era um vinho que tinha uma certa capacidade, uma certa posição, era um vinho que impunha a sua posição, era um vinho que tinha alguma rigidez, portanto. Falta o Áureos. Foi estas as razões. Falta o Áureos, que deve ter a ver com o Monte Douro, imagino. O Áureos. O Áureos não. O Áureos é uma derivação da Quinta do Monte Douro. Porque ouro em latim é áureo. Enfim, a minha vida, entre os metais com que trabalhei toda a vida, um deles era o ouro, e áureos, as derivações são do nome em latim, e portanto foi esse nome também surgiu a propósito de ser uma derivação de ouro para áureos. Muito bem. E agora chamar o Marco também para colocar aqui uma questão, e ia pedir, já visto que já estamos aqui algo alongados em tempo e ainda temos as perguntas rápidas do Carlos, ia pedir uma resposta um pouco sucinta. Marco, por favor. Olá a todos. A minha pergunta também penso que é breve, que é uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, que é saber... porque, como é óbvio, a Quinta produz os vinhos um pouco de acordo com aquilo que o produtor e o enólogo pretendem, não é? E também as condições que a Quinta dá e o perfil das próprias castas. Mas, ultimamente, tenho-me apercebido que tem havido, ao longo dos últimos 10 anos, uma enorme mudança daquilo que são os hábitos de consumo de gastronomia,
dos portugueses, porque estamos cada vez mais a ser influenciados por cozinhas de outras partes do mundo. Há uma tendência para aligeirar um bocado aquilo que comemos, até por questões de saúde também. E a minha pergunta vai nesse sentido: se o perfil dos vinhos tende a seguir essa tendência, não é? De ficarem um pouco mais ligeiros, menos alcoólicos, isto apesar do clima que vai um pouco no sentido inverso, não é? Que está cada vez mais quente. E como é que, vá lá, um produtor reage a estas mudanças tanto da sociedade como também do clima, não é? Francisco, se calhar tu. O quê? Desculpa. Posso responder para ser um bocadinho mais sucinto? Sim. Força. Não, por causa do aqui, para não fazerem sinais do tempo. Marco, a resposta é sim e não, mas é preciso explicar porquê. Ou seja, é evidente que nós não somos imunes à realidade, ao mercado, ao clima, enfim, a tudo aquilo que se passa à nossa volta, e quem não evolui é burro. Portanto, faz parte da vida e dos percursos ir evoluindo. É fácil encontrar um ou dois chavões, as coisas são mais complicadas do que pegar num chavão apenas, mas eu pego num só para ser mais simples e mais rápido dizer. Os nossos primeiros vinhos, que foram um grande sucesso, tinham 100% de madeira nova. E os vinhos hoje em dia, ao fim destes anos todos, não se pode dizer que estejam carregados de madeira, mas é evidente que se calhar naquela altura, porque também havia essa prática a nível mundial, eram capazes de estar para os critérios de hoje, terem um bocadinho de madeira a mais, se os fizéssemos à data de hoje. Nós hoje, no reserva que o Carlos provou, no reserva tinto, não vamos além dos 35%, 40% de barrica nova, e é mais que suficiente. Não quer dizer que a madeira ao princípio não estivesse bem integrada, que é o mais importante, mais do que ter maior ou menor percentagem, estar bem integrada e fazer um conjunto integrado como um todo e que evolua bem em garrafa, como se pode abrir hoje o reserva 97 ou 99 ou o que for. Mas faz parte desse percurso. As próprias vinhas vão envelhecendo, o clima vai alterando, portanto é evidente que nós fazemos alterações e adaptações. Isso não quer dizer que nós desviemos do caminho e da rota que traçamos. Ou seja, não é porque agora se bebe vinho com menos madeira que nós chamamos menos madeira. E se amanhã o Parker começar a dar mais pontuações a vinhos com outra vez com mais madeira, toca a pôr mais madeira outra vez. São coisas distintas. Uma é uma evolução natural e é evoluir para, sobretudo, fazer vinhos que sejam coerentes, que identifiquem o terroir, que representem e que tragam essas mensagens para dentro de uma garrafa. E não aderir a modas, que são coisas diferentes. Mas para tentar fazer esses vinhos cada vez mais fiéis e que sejam essa fotografia e passem para dentro da garrafa aquilo que a paisagem que nós vemos e aquilo que nós idealizamos para um vinho, é evidente que essa evolução se vai fazendo e vai havendo naturalmente adaptações, mas sobretudo continuamos a ser fiéis àquilo em que acreditamos. Muito bem, obrigado, Francisco. Desculpa lá, eu acho que, Marco, a pergunta é tão importante e não tem nada a ver com o que eu vou falar, não tem nada a ver com a Quinta do Monteiro. Nós tínhamos conhecimento, até à data, enfim, há muito pouco tempo, o exemplo flagrante era da cozinha francesa. O livro de harmonia de cozinha entre vinhos franceses e cozinha francesa, é preciso que se diga isso, tenho o nome, desculpem-me lá com estes nomes, começa aqui a velhice. Sem qualquer problema. É do Philippe Bourguignon, está ali à minha frente. É um livro absolutamente extraordinário e único, não há mais nenhum livro sobre harmonização. Porquê? Porque a cozinha francesa nasceu com os seus vinhos, com os vinhos ao lado, e enfim, evoluiu, e as pessoas naturalmente avançaram porque aquilo lhes sabia bem. E de repente, isto não demora como demorou séculos a ir evoluindo. É de um dia para o outro, começou-se a viajar, e hoje a cozinha apresenta
pratos que nem vale a pena beber vinho. Um dos restaurantes, o melhor restaurante do mundo, o Noma, segundo alguns critérios, tem uma cartita de vinhos, não sei o quê, e isso significa que o conceito de vinho mudou. Não mudou. Eu tenho a certeza, sabe que numa entrevista que fizeram ao Aubert de Villene, o dono do Romanée Conti, há 2 anos, talvez, nos Estados Unidos, a entrevista foi 1 hora, correu muito bem, o homem explicou aquilo tudo, é uma pessoa interessantíssima, e chegou ao fim, o tipo que lhe fez as perguntas disse-lhe assim, já agora diga-me lá, qual é o futuro do Romanée Conti? Que é uma pergunta tramada. O que é que ele vai dizer? Nós que agora começam a vir mais pratos japoneses e não sei o quê, vamos fazer um... Sabe o que é que ele disse? Ele respondeu à pergunta, é evidente que se desviou, mas respondeu à pergunta de uma forma absolutamente extraordinária. Ele diz assim, hesitou e depois disse assim, olha, eu não sei o que é que vai acontecer ao Romanée Conti, mas há uma coisa que eu lhe garanto, é que é que o rigor com que varremos o pátio, ou varraremos o pátio, há de ser o mesmo rigor com que tratamos das vinhas e da adega. A questão é esta, ou se é rigoroso ou não se é. E, portanto, pode haver alguma adaptação, mas há uma trave fundamental que não se pode fugir, é ser rigoroso. Muito obrigado. Como extensão e como gosto de harmonizar a comida com vinho, acho que esta é das perguntas mais importantes e mais atuais que nós temos hoje em dia. Eu não sou o caso disso, eu não sou a prova disso, mas a parte de ir mais para o light, para o menos carregado, para o mais elegante e mais ligeiro, os vinhos terem que acompanhar é algo realmente que merece alguma atenção. Agradeço muito, Francisco, teres aqui respondido à Sofia Bacelar no chat a pergunta, o que nos ajuda bastante. Muito obrigado, a Sofia está a fazer assim, muito bom. Passamos agora por uma fase, Carlos, se calhar passamos já para as perguntas rápidas. Vamos a isso. Passamos agora para uma fase muito, muito importante, é a parte que mete os nossos convidados sempre a suar um pouco, ficarem um bocadinho mais comprometidos, e que eu ia perguntar que fossem respondendo à vez, dando primazia, obviamente, ao José e depois ao Francisco, que respondessem rapidamente às perguntas que o Carlos vai fazer. São perguntas de resposta fechada e que temos que ter uma resposta direta e honesta. Carlos, queres começar? Vamos embora. Vamos lá então para os dois. Branco ou tinto? Igual. Francisco? Vinho. Desculpem. Os dois. Vinho. Isso é um bocadinho batota, não é? Mas está bem. Começam a fazer batata logo na primeira pergunta. Chardonnay, Sauvignon Blanc ou Viognier? Ou Viognier. Chardonnay. Viognier, para ser resposta politicamente correta? Isso é ser politicamente correta? Também. Ok. Ok, então Cabernet Sauvignon, Pinot Noir ou Syrah? Eu deveria todas responder com um bom. Pinot Noir. Syrah. Se disser Viognier, só podias dizer Syrah agora, não é? Há consistência aqui todo mundo. Muito bem. Roda do Norte ou Lisboa? Eu tenho aqui mais um convidado agora. É? Roda do Norte ou Lisboa? Perdão? Norte das Côtes d'Or ou Lisboa? Sim, ou Lisboa, sim. Lisboa. Aí sou politicamente correto. Mas quando diz que é politicamente correto, nós entendemos o significado dessa resposta. Francisco. Ventosa. Diz? Ventosa. Ventosa, muito bem. Já lá vamos. Agora era Hermitage ou Alenquer? É Hermitage. Aí vou ser... Não vou dizer Ventosa agora, Francisco. Muito bem.
Qual o país preferido no Novo Mundo? Califórnia, Estados Unidos. Ok. Conhecedor. Não sei, não sei. Passo. Passas. E qual a casta... Essa ajuda do público. E qual a casta plantada no Novo Mundo que preferem? Pinot Noir, Estados Unidos. Ok. Orgon, para ser mais preciso. Muito bem, muito frescos. Muito frescos. Tenho que passar porque passei a anterior. Ok. Então, e que castas, uma nacional e outra estrangeira, gostariam de plantar na vossa quinta? Antão Vaz e Cabernet Franc. Cabernet Franc, percebo. Então vais porquê? Exatamente. Gosto muito dos vinhos de Antão Vaz, embora não fosse ali o sítio ideal para os fazer. Mas eu acho que a casta Antão Vaz, quando é bem trabalhada, indo aos limites, pode dar vinhos que emocionam, que é isso que é. Ok, muito bem. Francisco? Muito bem. Pinot Noir e Pinot Noir. Epá, eu tinha uma debaixo da língua que não me estou a lembrar. Agora não me estou nem sequer me estou a lembrar. Vou dizer Alvarinho, mas nenhuma delas seria o terroir ideal para o fazer. Ok, muito bem. E qual o vosso tipo de solo favorito? Argilocalcário. Granito. Ok. E qual a região portuguesa preferida, fora Lisboa e a sub-região do Alenquer? Douro. Dão. Ok. Francisco, agora para ti primeiro. Onde é que és mais feliz? Na vinha ou na adega? Eu sou pouco frequentador de ambas em termos profissionais. Portanto, sou mais turista em qualquer uma delas, não faz parte das minhas funções, portanto, não consigo responder como se estivesse lá mesmo, mas eu diria talvez na vinha. Ok. E José, na vinha ou na cozinha? Na vinha. Epá, não, eu julgava que era. É mesmo, espera aí. Eu dizia na vinha sem dúvida, mas aí. Qual é que foi a Eu pergunta? aí diria que venha Deus e escolha. Na vinha ou na cozinha? Na vinha ou na cozinha? Sim. Na cozinha. Na cozinha. Muito bem. Ok, então agora paramos outra vez. Barrica nova ou usada? A barrica nova. Francisco? Agora usada. E agora inox, cimento ou talha? Para mim, cimento. Não é cimento, é betão. Ok? É isso que estamos a falar, não é? Sim. Por falta de conhecimento, inox. Ok. E pode ser para ambos também esta. Iscas à portuguesa ou terrine de foie gras? Iscas à portuguesa ou terrine de foie gras? Eu neste momento é iscas à portuguesa, depois de um mês de confinamento, e foie gras ainda de vez em quando aparece. Agora, iscas não. É que ambas podem ser extraordinárias. Muito bem, concordo. Não. Porquê é que temos que optar? Começamos com uma terrinezinha de foie gras para a entrada. A resposta é iscas sempre. Ok. Eu estava capaz de desafiar para uma experiência com foie gras séria. Muito bem. Mas quer dizer, eu peço desculpa, eu só vi iscas sempre. Mas, independentemente da graça,
eu não sou capaz de dizer isso, porque eu sou sempre capaz de ser surpreendido. Há uma coisa que possivelmente nenhum de vós que está aqui teve a possibilidade de andar a comer iscas numa frigideira, nas tascas, quando eu era miúdo, em que a frigideira era sempre a mesma e tal, e aquilo tinha um sabor, mas também não havia muito mais. As iscas, para serem umas iscas, têm que ter bofe, que agora é proibido vender. É preciso ir a Santarém, de propósito, buscar o bofe. Portanto, cada vez que é preciso fazer iscas, lá vou eu ter que encomendar a um talho que vá a Santarém buscar e tal, para ter as iscas, para serem... Foi um dos primeiros pratos que eu fiz, iscas com vinho do Porto, para aí com 7 ou 8 anos. É de facto extraordinário. E para algumas ocasiões será sempre essa. Agora, foie gras, quando é um daqueles fígados... Sabem que a produção de foie gras, apenas 3% são perfeitos. Os outros são... E, portanto, esses 3% vão para Estrasburgo e é preciso comprá-los lá, porque o foie gras, vocês sabem, baixou de preço, baixou para 10% do preço que era há 4 ou 5... há 20 anos. Porque agora com o vácuo e com a embalagem em vácuo e com... portanto, dura 2 anos, ok? Antigamente estragava-se em 2 dias. Mas esses foie gras perfeitos, é uma coisa de ir ao céu. Deixa-me só fazer mais uma pergunta. Escalope ou terrine? Terrina. É? Muito bem. Francisco, podes responder também. Iscas ou foie? Eu digo terrine de foie gras. Com outro tipo de prato poderias preferir, mas o meu pediatra mandava-me comer uma vez por semana iscas. Epá, e eu e a minha mãe religiosamente cumpria, e por isso é que eu nasci alto, espadaúdo e forte, mas agora não consigo vê-las nem com molho de tomate. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que seria a terrine de foie gras. Muito bem. Esta agora, José, em termos de uma provocação, uma brincadeira. Quem é que ganharia a discussão? O José a defender a Syrah ou o Michel Chapoutier a defender a Touriga Nacional? Eu acho que ganhei. E não estou a dizer, enfim, por mera... Eu acho que ganhei. O que é que acha dos vinhos do Michel no Douro? Já provou, de certeza? Sim, já provei. Não é... enfim, provei-os. Não os vi, provei-os e enfim, não... Eu julgo que são vinhos que têm uma intenção comercial e, portanto, são feitos com essa intenção. E portanto, são vinhos bem feitos, mas não é um vinho que me entusiasma, não é? Não gasto muito fígado com falar em fígado com vinhos desses. Muito bem, muito bem. Gonçalo, vou fazer uma... Por favor, claro que sim. Terminares, e vai ser aqui ao José Bento dos Santos. Numa entrevista há uns anos que eu vi sua, falou de um livro que o Mitterrand tinha lançado, uma entrevista de um livro, e quando lhe perguntaram qual a última refeição que queria ter, vais falar disso, ok. seria o hortolã. Perguntando-lhe assim, o hortolã, não sei se vai falar disso, mas se pudesse escolher uma última refeição, o que é que escolhia? De facto, eu ando a tentar aqui mas precisava ter um grupo de amigos para me ajudar nisso, a tentar perceber o que é o gosto, porque todos saber, a fome é o elemento principal para o gosto. Uma sandocha cheia de fome, aquilo sabe, mas se tiver completamente à vontade, sem necessidade nenhuma de comer, o gosto, por exemplo, de um grande pão e uma grande manteiga é extraordinário. É ao nível de um foie gras. Ou um touro a nível dos japoneses, uma grande barriga de atum, daquelas da parte gordurosa e tal. Depois aquilo havia de haver uma escala. Eu acho que acima de toda esta escala está o hortolã. Eu comi 5 vezes hortolã na vida e das 5 vezes vieram-me lágrimas aos olhos. O sabor é uma coisa. E depois é proibido. Agora
isso era uma batota, não é? Se eu pudesse pedir isso, como última vez, pelo menos comia uma coisa que não tem outra possibilidade de comer, de outra vez possibilidade de comer. Fantástico. Quem não sabe o que é, pesquise o que é e depois já vai perceber porque é o proibido e porque a exclusividade do que é. O hortolã é um passarinho pequenino, mas o explicar. sabor do hortolã é assim um misto de um foie gras a desfazer-se na boca com uma carne de tipo de caça, como se fosse, mas uma carne que bom, é uma coisa de facto única, mas tem qualquer coisa que associa ao foie gras. Pai. Sim. Como é que se chama o restaurante onde comias hortolã? Eu comi hortolã no Arzac, no Joel Robuchon, uma vez com o Jorge Usni, que pedimos lá para um canto para fazer isso, e normalmente era no Alain do Tournier. É porque Eu tenho uma história no Alain do Tournier que qualquer de vós que está a ouvir vai passar a invejar a vida toda. Eu um dia, sabe, é proibido e uma pessoa fecha o restaurante. Quem servir um hortolã hoje, o restaurante é fechado. Eles continuam-se a servir e tal. Há algumas, é uma coisa rara. E portanto, são guardados para meia dúzia de pessoas. Eu tive acesso ao primeiro hortolã pelo Alain de Tournier, que fez-me esse grande favor, jogador de rugby, grande jogador de rugby, e, portanto, o homem que nunca conseguiu ter as 3 estrelas e bem as merecia. E pronto, e fiquei felicíssimo e nunca mais pensarei nisso. E Mas um a pergunta dia, de Francisco traz pulga na orelha. o Alain de Tournier fazia o melhor rim de vitela, o rognon de veau, cozido na sua própria gordura, que é a gordura do rognon é a melhor gordura do mundo, e portanto aquilo tem que ser tirado assim e tal, aquilo é cozido dentro de uma terrine, e é uma coisa, e coze rápido, aquilo coze em 10 ou 15 minutos. E aquilo depois era... E eu quis-lhe fazer o pedido porque ele deixou de servir. No restaurante passou a ser... E depois as vacas loucas e não sei o quê. Bom, e então mandei-lhe um mail e disse: Alain, vais-me fazer o favor de arranjar um rim de vitela, um rognon de veau, mas fazes-me um favor, pedes para ser o rim esquerdo, não quero rins direitos. E isto por uma razão, porque o rim direito é o do lado do fígado e está condicionado pelo fígado. O rim do lado direito, como tem o fígado a pressioná-lo, é sempre mais torto, nunca é tão, mesmo para se comer, não, e eu mandei isto, que é uma coisa que é pouco falada e que ele não sabia. E eu chego ao restaurante, lembro-me toda a vida, eu cheguei ao restaurante e eu tinha um avião cedo, e portanto cheguei ao 12:30, e sou levado para um canto, não sei quê, vem com o trapo para pôr em cima da cabeça, e eu disse, mas o que é que se passa? E comecei logo a ver que vinha aí um hortolã. Este homem é doido, então o que é que ele... Bom, ele ainda não tinha chegado. E a seguir vem o hortolã, bebi-o com um Loire de 1916 que ele me ofereceu, meia garrafa. Ainda tenho aí a garrafa. E eu estava a comer aquilo, e às tantas ele chegou e diz-me assim, eu vi-me aflito para perceber o que é que o meio queria dizer. Com aquela conversa do rim esquerdo e não sei o que, ele disse, já sei o que ele quer, é um hortolã. E eu ganhei um hortolã por causa do rim esquerdo. Fantástico. Que bom. A razão da pergunta do restaurante é porque eu estava aqui a pesquisar nos artigos, se encontrava um artigo que escreveste para a revista de vinhos sobre o hortolã, porque ia partilhar aqui com o resto Muito bem, obrigado. Mas não estou a encontrar assim rapidamente com keywords, mas posso ir pesquisar no arquivo físico
Se depois encontrares, partilha connosco, teremos o maior gosto em partilhar com todos os que se inscreveram, mandaremos por e-mail a todos. Do Tournier, Hortolã, não sei o quê, não consegui. Muito bem. Obrigadíssimo. Aqui, em jeito de despedida, ia perguntar qual é que é o legado que a família Bento dos Santos quer deixar. Aos dois. Claro. Vai, Francisco. Ainda não penso muito em legado, mas eu tenho os meus méritos, as minhas qualidades, os meus defeitos, e tenho a sorte, ao contrário de outros colegas de profissão, com quem joguei rugby, como o António Massacita ou outras pessoas mais ou menos da mesma geração que estão no mundo do vinho. Eu não comecei uma coisa por mim próprio, eu tenho a sorte, ou é a característica de ter herdado, e aqui não falo no sentido literal da herança, mas de ter herdado, de estar à frente de um projeto que foi todo pensado, concebido, na maior dos detalhes e na maior das perfeições, no qual eu colaborei alguma coisa, mas sobretudo tenho que fazer chegar isso para a frente. E, portanto, não tendo criado nada de raiz, sinto no dia de hoje que a minha responsabilidade é garantir que tudo aquilo que foi sonhado, que foi pensado e idealizado, se mantém no terreno e se mantém para a frente. Portanto, pensar no legado da família Bento dos Santos, para mim, ainda me assusta um bocadinho. Agora tenho, sem qualquer dúvida, a minha missão no dia-a-dia é continuar para o meu pai poder brincar com os netos descansados e não pensar que eu lhe estou aqui a dar a volta a isto tudo, a garantir que toda esta ideia inicial se mantém fiel, independentemente do treinador não estar aqui a jogar connosco. Eu acho que não é propriamente um legado. Eu bem sei que isto está dito e redito, que a baronesa de Rothschild disse uma vez que o vinho é a coisa mais simples do mundo, o que custa mais são os primeiros 200 anos. E portanto, ainda falta um bocado para isso. Mas eu acho que se houvesse um legado que eu gostasse que ficasse, era precisamente aquele de saber que haja o que houver, que daqui a muitos anos o rigor com que se limpa o pátio na Quinta do Monte Douro era o mesmo rigor com que, a frase não é minha, mas com que se trata das vinhas e com que se faz o trabalho na adega. Muito obrigado. Carlos. Muito bem, vamos-nos despedir. Este foi o 7º e último Segues por Regiões. Encerramos aqui esta temporada, esperando termos sido úteis a todos os que tiveram a paciência de nos verem. Acabamos com os únicos entrevistados não enólogos, querendo dar outra visão deste mundo que tanto prezamos. Falámos nestes 7 programas de todas as 14 regiões do país, umas mais, outras menos, e fechamos, esperamos nós, com chave de ouro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, José Bento dos Santos, Francisco Bento dos Santos e todos os entrevistados que ao longo deste estranho confinamento tornaram as nossas vidas mais ricas, partilhando com enorme generosidade uma parte do seu serviço. Voltaremos com um formato parecido ou diferente, logo se vê. Até breve. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Podem tirar o microfone. Obrigado. Podem abrir o microfone a todos. Tchau a todos. Obrigado. Obrigado. José Francisco, foi um grande prazer. Foi muito, muito bom. Muito obrigado. Final um prazer. Obrigado. Obrigada. Um beijinho à Sofia, por favor. Estará entregue. Eu acho que ela estará a ver. Obrigada. Muito bem.